Voltamos! Depois de um período de férias para vocês, voltamos com o grande tema de Constitucional 2, que é poder legislativo. Já começamos esse estudo antes da paralisação e agora vamos retomar com tudo a nossa análise. Só que antes de começar a falar efetivamente de poder legislativo e principalmente poder legislativo distrital, eu gostaria de trocar duas palavrinhas com vocês. Primeiro assunto. Em relação à pandemia, se possível, continue mantendo as medidas de segurança. Fique em casa, lembre sempre da questão da higienização, utilização do álcool, tudo isso é muito importante, da máscara, tudo isso é fundamental, não só para a sua saúde e a saúde da sua família, é pensar no outro. Em momentos como esse, precisamos de muita empatia, precisamos de pensar muito no outro. Então, essa é uma grande forma que você tem de ajudar as pessoas. Então, quem pode, fique em casa. Ah, mas está liberado. Se você pode, se você não precisa efetivamente sair, uma bela alternativa é ficar em casa. Bom, depois disso, eu volto aqui no meu recado de sempre. Não dá para estudar essa matéria, que é das mais importantes, sem que você tenha a Constituição em suas mãos. E com o recurso da aula online é muito fácil. Toda vez que eu falar um artigo, você pode parar, abrir a sua Constituição, grifar o que é mais importante. Por isso eu até mostro a minha. Dá uma olhada aqui, ó, os artigos da Constituição, dos temas que vamos falar. Olha, ela está totalmente rasurada, ela está totalmente marcada. E lembrando que poder legislativo, nós temos diversos artigos da Constituição tratando sobre esse tema. Então, é uma matéria longa, é uma matéria extensa, cheia de detalhes. E isso vai exigir o que de você? Leitura e marcação da sua Constituição. Lembrando que esse assunto, do poder legislativo começa no artigo 44. E nós vamos trabalhar hoje, começando a trabalhar hoje, com o poder legislativo distrital, o poder legislativo municipal, e depois vamos direto para o artigo 48, 49, 51, 52, que são artigos da maior importância para o nosso estudo. Bom, já fiz toda a propaganda, já dei o recado, agora eu vou contextualizar onde estamos na matéria, o que foi a última coisa tratada na aula antes da paralisação e entramos com tudo no poder legislativo distrital. Então vamos pensar, na última aula estava falando para vocês sobre a diferença do poder legislativo estadual para o poder legislativo federal. Poder Legislativo Federal é formado pelo Congresso Nacional, que é a soma do Senado Federal mais a Câmara dos Deputados Federais. Então, note que existe dois órgãos, sistema bicameral. Na hora que passamos para o Poder Legislativo Estadual, nós só temos a Assembleia Legislativa de determinado estado. E o último assunto que tratamos dentro desse tema é o número de deputados estaduais, porque quem trabalha na Assembleia Legislativa de um estado é chamado deputado estadual. E dependendo da população, existe um número maior e existe um número menor de deputados estaduais. Então, quem tiver dúvida sobre isso, volte na última aula, assista com todo cuidado, que não é fácil fazer aquele cálculo. Tem um artigo que eu transformo numa fórmula matemática para vocês, no intuito de ajudar a sua memorização e facilitar o entendimento da Constituição. Bom, hoje começamos, agora, a matéria nova começa nesse minuto, a falar do quê? De poder legislativo distrital. Da mesma forma que o poder legislativo estadual só possui um órgão, ele é unicameral, o Poder Legislativo Distrital também seguirá esta lógica. Então acompanhe aqui o slide comigo para a gente começar a nossa distinção. Quando falamos de Poder Legislativo Distrital, temos que entender que o Distrito Federal é um ente híbrido. E o que significa um ente híbrido? É aquele que não é Estado e não é município. Porém, ele possui características do estado e características do município, formando uma pessoa nova, mas ele é híbrido, anfíbio, tem características de um e tem características de outro. Então, note o seguinte,
Tem vereador no Distrito Federal? Negativo. Não existem municípios no Distrito Federal. Se não existem municípios no Distrito Federal, não podemos falar em Câmara dos Vereadores Distrital, pois não existe município no Distrito Federal. Então, olha só, não existe vereador e não existe deputado estadual. Não existe também uma Assembleia Legislativa do Distrito Federal. Rafael, então o que tem no Distrito Federal? O que tem no Distrito Federal é a Câmara Legislativa. E o próprio nome já te indica a característica de ser híbrido. Como assim? Olha só, Câmara dos Vereadores. É como se eu pegasse algo do município e colocasse aqui. Deputado estadual trabalha na Assembleia Legislativa. Peguei o Legislativo e joguei para cá. Note que o nome é composto por um pedaço do que é típico do município e um pedaço do que é típico dos estados. Por isso, o que tem no Distrito Federal? Bom, no Distrito Federal nós temos a Câmara Legislativa, que caracteriza o quê? Ser híbrido o Distrito Federal. Não é estado, não é município. Tem um pouco de um e um pouco do outro, mas é um ente autônomo, é um ente diferente. E quem determina as normas desse ente diferente é a chamada Câmara Legislativa. Quem compõe a Câmara Legislativa? Note, quem compõe a Câmara dos Vereadores são os vereadores. Quem compõe a Assembleia Legislativa são os deputados estaduais. Quem compõe a Câmara Legislativa? Os deputados distritais. Então, ó, tô falando rápido, porque você pode pausar a aula e ir anotando. Inclusive, no seu slide, eu puxaria aqui uma observação. Quem compõe a Câmara Legislativa são os deputados distritais. E detalhe, possuem um mandato de 4 anos. Segue a lógica dos deputados estaduais, mas não se confundem, são deputados distritais. Somado a isso, você vai lembrar que é um sistema unicameral, só tem Câmara Legislativa, não é como no Congresso Nacional, que é uma soma de Câmara dos Deputados, mas Senado Federal, aqui é diferente, aqui é outra situação, por isso você lembra que é um sistema unicameral. E sempre que eu vou falando, eu coloco a idade mínima. A idade mínima para quê? Para ter a posse, para assumir o cargo no Distrito Federal. Para ser deputado distrital, a idade mínima será de 21 anos. Isso cai muito em prova e daqui a pouquinho, no próximo slide, na hora que eu for falar de poder legislativo municipal, eu vou perguntar para você, qual é a idade mínima para alguém tomar posse no cargo de vereador? Eu sei que muita gente vai aí e vai falar assim, a idade mínima para tomar é de 18 anos e sabe muito bem disso. Mas aí sempre tem aquela história. Olha, tem alguém na minha cidade que foi candidato e não tinha 18 anos. Pode isso? Pode, desde que no momento da posse ele tenha cumprido este requisito temporal. Compreendeu? Então, não é para ser candidato a exigência da idade, e sim para tomar posse. Então, por exemplo, uma pessoa que tem 17 anos e 11 meses no momento da eleição, com certeza no momento da posse, se estiver vivo, claro, cumprirá o requisito de 18 anos e assim poderá assumir. Então, cuidado com essas perguntas maliciosas que vão dizer o seguinte, que para ser candidato a deputado estadual, a deputado distrital, a pessoa necessita de 21 anos. Falso. 21 anos é a idade mínima para quê? Para tomar posse. Da mesma forma para os vereadores. Não é 18 anos para concorrer, é 18 anos para tomar posse. Não deixe que o examinador te enrole com questões técnicas. É só você prestar atenção. A gente tem que ser detalhista com o que está previsto na Constituição. Lembrando sempre, então, que a idade mínima não é para concorrer. A idade mínima que nós temos é para disputar as eleições. Somado a tudo isso, e para fechar a nossa discussão sobre o poder legislativo distrital, eu sugiro para você que pegue a sua Constituição e abra no artigo 29 da Constituição Federal. Então, ó, vamos utilizar aquela técnica. Eu paro a aula aqui, ó,
Estou paralisado, você vai parar aqui também e vai abrir a sua Constituição no artigo 29. Vai lá, estou te esperando. Artigo 29 da Constituição Federal, no inciso 4. Artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Rafael, por que você está fazendo essa maldade comigo? Para você entender o seguinte, existe um cálculo para determinar quantos vereadores temos no município. E a minha pergunta é fácil identificar isso? De forma alguma. Então pare e pensa comigo. Na hora que você está lendo o artigo 29 da Constituição Federal, você está falando sobre os municípios. Município é matéria do nosso próximo slide. Então você supera essa ideia de poder legislativo distrital e já começa a falar do poder legislativo municipal, que é previsto aonde? No artigo 29 da Constituição Federal. E por que eu comecei a falar do artigo 29, inciso 4? Para fazer conexão com a última aula que tivemos. Na última aula que tivemos, eu apresentei uma fórmula de cálculo de quantos seriam os deputados de cada estado. Como que calcula o número de deputados estaduais? E não é fácil. Por isso que eu sintetizei a forma de calcular. E você não precisa memorizar essa situação. Você tem que saber o quê? O máximo, o mínimo, detalhes fundamentais. E a mesma coisa eu vou pedir agora para você. Você que já abriu o artigo 29, você que está olhando o inciso 4, deve estar horrorizado, assustado, temendo. Porque se você olhar para o inciso 4, você tem inciso 4 que vai até a letra X. Vai até a letra X. Cada letra possui uma regra diferente para determinar quantos serão os vereadores de cada um dos municípios. E ninguém nunca vai ficar te perguntando, a não ser que você faça a prova para procurador de um município, um concurso municipal. Quantos são os vereadores do município X? É dificílimo o cálculo, mas tem algo que não muda. Existe um mínimo de 9 e existe um máximo de 55 vereadores, isso sempre variando com o quê? Com o número de habitantes daquele município. Olha, saber o número exato demanda você o quê? Enquadrar dentro das hipóteses previstas no artigo 29, inciso 4 da Constituição Federal. Isso não é exigido de você, mas eu tenho certeza que a sua curiosidade constitucional vai fazer o quê? Que você, pelo menos, passe os olhos em todas essas letras do inciso 4 do artigo 29 da Constituição Federal. Bom, se estou falando então de poder legislativo municipal, já comecei com o quê? Com o assunto mais difícil, que é tentar identificar quantos são os vereadores de cada um dos municípios. E para isso, o que cai em prova, o que cai na prova da OAB, o que é importante você lembrar é que, primeiro que está previsto no artigo 29, inciso 4, e que você vai parar a aula agora e vai fazer a leitura do 29, inciso 4. E depois lembrar que existe um mínimo de 9 e um máximo de 55 vereadores. Então, no maior município do Brasil, com a maior população, quantos serão os vereadores? 55. Ah, e se eu estiver falando do menor município, qual que é o mínimo? 9. Lembre que existe o mínimo e que existe o máximo. O mínimo de vereadores será 9, o máximo de vereadores será 55. Bom, pessoal, sempre que nós falamos de Câmara dos Vereadores, que falamos de Poder Legislativo Municipal, surge a seguinte dúvida: para que serve? Qual é a função do Poder Legislativo Municipal? Olha, muito fácil. É de exercer a fiscalização. Lembra a ideia de freio e contrapeso? O Poder Legislativo exerce o contrapeso do Poder Executivo. Então, todo Poder Legislativo tem como função primária, precípua, típica dele, fiscalizar o Poder Executivo. Então, vamos lá. Câmara dos Vereadores faz o quê? Exerce a fiscalização
do Poder Executivo Municipal. É o controle, a fiscalização. E também possui uma outra tarefa fundamental. E que tarefa é essa? A produção da lei orgânica do município. É a produção da lei orgânica do município, que é a lei municipal. Olha, o município é regido pelo quê? Pela chamada Lei Orgânica Municipal. Lei Orgânica Municipal, produzida pela Câmara dos Vereadores. Olha que observação interessante. Nós temos a Constituição Federal, nós temos as constituições estaduais, porém nós não temos uma Constituição Municipal. O que temos no município, o que é fruto da produção da Câmara dos Vereadores, não é a Constituição Estadual. Você não fala em emenda à Constituição Municipal, desculpa. Você não fala em emenda à Constituição Municipal. Você fala em quê? Em produção de lei orgânica. E olha só, no município só temos a representação do povo. Por isso falamos de sistema unicameral representado pela Câmara dos Vereadores. Então pense comigo, vai produzir lei sobre o quê? Sobre situações de interesse do município. São os vereadores que estão mais próximos das necessidades daquelas pessoas que vivem em determinado município. Então eles serão responsáveis por produzir essa lei orgânica do município e eles serão responsáveis por exercer a fiscalização. Todos os detalhes sobre o Poder Legislativo Municipal você encontra no artigo 29 da Constituição Federal. E olha, antes de encerrar essa aula, eu gostaria, e você olha à frente, até para você observar o slide, antes de entrar num dos temas mais importantes que temos, que é atribuições do Congresso Nacional. Então, olha o que eu estou te falando. Essa aula é super relevante, porque você tem que batalhar no artigo 29. Mas a próxima aula, meu Deus, nós vamos falar de atribuições do Congresso Nacional. A próxima aula é aquela aula que você vai encher de símbolo de São Paulo, encher de asterisco. É fundamental. Mas agora você vai com muita calma fazer uma observação no seu caderno. Você vai anotar um resumo para que você acerte todas as questões objetivas que temos sobre o tema. Você vai fazer assim comigo. Você imagine que você está em sala de aula e você vai escrever âmbito legislativo federal, âmbito legislativo estadual, âmbito legislativo municipal. Lembrando que no âmbito legislativo estadual você acrescenta o distrital, porque segue a mesma lógica. Então você faz assim, coloca mínimo e máximo. Mínimo e máximo do quê? De representantes. Então vamos pensar assim. Qual é o mínimo de deputados federais que um estado possui? Lembra que a gente já estudou isso? Qual é o mínimo de deputados federais que o estado possui? Qual é o mínimo de vereadores que o município possui? E é só você lembrar. 8 para federais, 24 para deputados estaduais e quantos para vereadores? 9. Então você foi na sua tabela, colocou assim, no âmbito federal, o mínimo de deputados federais é 8. No âmbito estadual e distrital, o mínimo de deputados será de 24. No âmbito municipal, o mínimo de vereadores será 9. E se você preencheu a tabela do mínimo, você vai no seu caderno preencher a tabela do máximo. Qual é o máximo de deputados federais que um estado pode ter? Aí você vai lembrar dos estados mais populosos do Brasil, e esse número é fácil de lembrar. É 70 deputados federais. E aí você vai continuar perguntando, qual é o máximo de deputados estaduais e distrital que um estado membro pode possuir? E se você voltar lá na última aula, que foi a minha sugestão, você vai ver que o máximo será de 94 deputados estaduais. E qual é o máximo de vereadores que um município pode ter? 55. Então, com essa tabelinha, você tem o mínimo e o máximo de cada um dos entes federativos do Brasil. Então, dessa forma, você consegue acertar
todas as questões objetivas que tratam sobre esse tema. Amigos, vamos com tudo para a próxima aula, onde iremos tratar de atribuições do Congresso Nacional. Não dá para perder por nada. Espero vocês!